A paz do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar. Nossa, Tiago, esse louvor aí agora me levou lá atrás, nas minhas primeiras experiências com Deus. Porque quando nós mudamos para Florianópolis, eu ainda não tinha tido experiências com Deus, de Deus falando com você. Assim, sabe? No particular. E lá em Florianópolis, eu soube o que era ter experiência com Deus. Deus nos tirou daqui, nos levou para lá, para que a gente pudesse viver uma experiência com Ele. Para depois trazer de volta. E esse louvor me lembrou daquela época. É lindo demais. Amém? Irmãos, hoje eu vou falar sobre Atos 1. Tá lá, né? O que é maior? O chamado ou o medo? E eu estava essa semana passada em casa, eu sabia que ia trazer a palavra, e eu estava fazendo, e é engraçado, mulherada vai concordar comigo, quando a gente está lá em casa, fazendo as coisas, e ouvindo louvor, Deus vai falando com a gente assim, de uma forma, e a gente tem que estar aberto a ouvir a voz do Senhor. E aí eu comecei a pensar no livro de Atos, né? De tudo que eles passaram naquela época. E foi uma época que os apóstolos, os discípulos começaram a andar sem a presença física do Mestre. Mas vamos lá. Primeiro, Atos 1, nós vamos ler de 1 a 4. Diz assim: em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. E o 4, certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem em Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Amém? Estou com a garganta ruim também, mas estou aqui. Nesse momento, os discípulos que tinham andado com Jesus, naquele momento, tinham visto todos os milagres que Jesus fazia, tinham vivido e convivido com Jesus, eles tiveram a maior experiência de suas vidas andando ao lado do Mestre. Imagina você andando ao lado do Mestre e você vendo, ouvindo e vivenciando tudo que ele fazia. Uma experiência única. E eles vivenciaram todos os milagres que Jesus fazia e eles compartilhavam do milagre. Eles vivenciaram o milagre e vivenciaram a morte de Jesus. Eles viram a morte de Jesus. E mais que isso, eles viram a ressurreição. Eles viram o Cristo morto, mas eles viram o Cristo vivo após isso. Mas como? Está lá em Atos 1:3. Coloca para mim, por favor. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, seguindo e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Ele já veio como
Cristo ressurreto. Ele já veio como o Cristo que morreu e ressuscitou. E ele convivia, ele ficou mais 40 dias andando com os discípulos e ensinando-lhes tudo o que eles precisavam. Ele, como diz ali, ele apresentou provas incontestáveis de que ele estava vivo ali após a morte. E que todos viam e conviviam durante 40 dias após a morte dele. E os discípulos nesse momento viveram o que? O imaginável. Mas eu vi ele morto. Como que ele está aqui? Mas ele tinha falado que ele iria. Mas depois do terceiro dia ele voltaria, ele ressuscitaria. E tudo o que ele falou aconteceu. E seus discípulos vivenciaram este milagre antes dele subir aos céus para ficar ao lado, à direita do Pai. E após a morte e a ressurreição, eles ficaram com Jesus um tempo, recebendo orientação de Jesus. E eles sabiam que uma hora Jesus ia subir aos céus com o Pai. E eles iriam ficar totalmente sem a presença do Mestre física. Mas ele disse, eu vou, mas eu vos deixo o Consolador. Que é quem? O Espírito Santo de Deus. Só que Jesus, ele pensa nos detalhes, né? E ele ensina. Ele veio para ensinar. Ele veio para trazer o reino de Jesus, de Deus, à terra, a nós, a eles. Em Atos 3, põe lá de novo mais um pouquinho, Babi. Diz assim, depois de seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, seguindo e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. O 4. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Ele pediu que não se ausentassem? Não, ele ordenou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele, de mim ouvistes. Jesus determinou que eles não saíssem de Jerusalém. Porque antes que eles saíssem de Jerusalém, eles teriam que receber o poder do Espírito Santo, como está lá em Atos 2. E antes deles receberem o poder do Espírito Santo, Jesus ficou com eles 40 dias, mais um pouquinho ensinando tudo o que eles precisavam antes que ele fosse e subisse ao Pai. E Jesus não pediu, Jesus ordenou, não saiam de Jerusalém. Irmãos, quando eu li esse texto, eu comecei a pensar em algumas coisas. Como o pastor falou, né, os mimimis da vida aí. Jesus te dá uma ordem. Fique onde você está. Não é para você sair de onde você está. Por quê? Você ainda não está totalmente preparado para aquilo que eu tenho para você. Mas nós somos muito espertos, né? É difícil obedecer. A nossa carne grita, eu quero fazer aquilo que meu coração quer, e eu desobedeço a Deus. Mas Deus falou, não saia de Jerusalém. Para nós, trazendo no dia de hoje, Ele te planta em alguns lugares. E é nesse lugar que Ele quer que você fique. Porque é nesse lugar que Ele tem algo para te ensinar ainda. Quando for o momento certo, se for, Ele vai te dar orientação para você sair, para você ir. Isso é em tudo. É do seu trabalho,
onde você estuda, é no seu ministério, na sua igreja, na sua família. Ele te planta em alguns lugares. Uma vez o pastor já pregou isso. Ele planta as pessoas em determinados lugares. Ele fala com você, ele te planta, ele te mostra o que é para você fazer. E nós, muitas vezes, desobedecemos. Porque eu preciso me mostrar para o mundo o que eu quero. O pastor vive falando, se Deus te colocar como uma coluna na igreja, seja uma coluna na igreja. Não queira fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Olha só, é fácil vir de Suzano para cá? Levantar de domingo, 6 horas da manhã, para vir para cá sem café, sem nada. Não é fácil. Mas Deus plantou eles aqui. Enquanto eles forem obedientes, Deus vai fazer na vida dele o que eles precisam. Porque alguma coisa eles têm para aprender aqui e também para ensinar. Aonde Deus te plantou, Ele tem algo para você aprender e Ele tem algo para você ensinar. No meio da tua família, no meio da tua vizinhança, no meio do seu trabalho, no meio da sua escola. Ele te colocou ali. A porta que Ele abriu é porque Ele tem algo para você ali. Para você aprender e para você ensinar. E Jesus ordenou a eles, Ele não pediu não. Ele ordenou, não saia de Jerusalém. Porque eles não estavam preparados ainda. Ainda tinha 40 dias para eles conviverem e aprenderem o que eles precisavam aprender. Põe Atos 1:5, por favor. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Lá em Atos 2, eles seriam batizados, reunidos, eles seriam batizados com o Espírito Santo. Porém, ainda não era tempo deles saírem. Porque para eles saírem e ensinarem o que eles precisavam ensinar, eles precisavam receber do Senhor o poder do Espírito Santo de Deus. E às vezes nós somos teimosos e saímos para fazer aquilo que Deus não mandou fazer. E você ainda não está pronto. Deus falou, você ainda não está pronto. Mas você é muito esperto. E você sai. Mesmo não estando pronto. E aí quem que vai quebrar a cara? O próprio. Os apóstolos foram obedientes, eles não saíram, eles ficaram lá. Durante 40 dias, não saia de Jerusalém. Para os discípulos poderem sair e fazer o ide de Deus, como estava escrito, a todo mundo, eles ainda precisavam receber o poder do Espírito Santo. E em Atos 2, eles, como eu já falei, eles receberam esse poder. E foi só a partir daí, quando eles receberam o poder do Espírito Santo, que Jesus foi elevado aos céus, foi morar com o Pai, está à direita. E aí eles falaram assim, pronto, agora ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi só a partir daí que eles foram. Coloca lá Marcos 16, 15 e 16, por favor. É o que está escrito. E lhes ordenou, enquanto eu estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura.
A partir daí, só então, a partir daí, os discípulos começaram a divulgar o evangelho, a trazer o reino, a ir ao mundo, onde eles se espalharam e foram fazer o ID de Deus. E aí eu te pergunto, naquele momento, eles se viram sozinhos, não tinha mais a presença física do Mestre. O poder do Espírito Santo estava sobre eles, mas o Mestre não estava mais fisicamente com eles. Você acha que eles sentiram medo? Com certeza. Porque eles eram homens como nós. Eles eram pessoas com as suas fraquezas, eles eram pessoas com todos os seus problemas. E com certeza eles sentiram medo de sair e fazer aquilo que Deus tinha ordenado a eles. Porque na cabeça deles, eles pensavam assim, mas o Mestre não está mais aqui. Como é que eu vou? Como é que eu vou fazer? Só que você não vai com o Mestre, mas você vai em nome dele. E é em nome de Jesus que as coisas acontecem. Não é em meu nome, não é em nome do pastor, não é em nome da placa, Ministério Profético Semear, não é em nome do Tiago, do pastoral, é em nome de Jesus que você vai. E eles foram em nome de Jesus. Porque eles falavam. A partir daí começou a acontecer de tudo com eles. A partir daí eles começaram a entender o que era andar com o Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito Santo que era lá com eles, está hoje aqui, sobre a minha vida e sobre a tua vida. E mesmo com medo, eu acredito que eles tiveram, eles foram. Em nome do Senhor Jesus. E aí começa o ID por todo mundo e pregar o evangelho. E mesmo com as suas fraquezas e com os seus medos, eles foram. Mas, em Atos 1:14, se a Babi puder colocar, eu não pedi, mas se você puder. Todos eles perseveravam unanimemente em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles estavam unidos em oração. E o que os guiava e o que os fortalecia para ir, eram eles estarem unidos em oração. E é esse o ponto para nós. Porque a missão que começou lá atrás, continua hoje. Vocês acham que fomos nós que escolhemos ir para o Paquistão? Não, foi o Senhor quem trouxe o Paquistão nas nossas mãos. E lá onde você está, o seu braço, onde o seu braço alcança, lá é o seu campo missionário. Na sua empresa, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família, na sua escola. Porque vai fazer o ID de Deus aonde você alcança. Nem todos foram chamados para estar aqui no altar pregando, para estar louvando, para estar na intercessão. Mas você foi chamado para levar a palavra, para anunciar o amor de Cristo, para declarar o reino de Deus sobre a terra. E é lá onde você está. Só que dá medo, não dá? Foi fácil você sair da sua zona de conforto, da escola que você estava, ir para essa escola nova, aonde Deus trouxe nas suas mãos, aonde vocês não entenderam nada, mas vocês tiveram medo? Mas foram lá e falaram assim, eu vou porque o Senhor está na frente. Deu um friozinho na barriga? Com certeza deu um pouquinho. Até agora. Mas eles foram obedientes e foram. E quem está fazendo a obra lá? É o Senhor. Vidas estão sendo alcançadas naquele lugar. E o segredo é você estar em oração constante. Para que você possa fazer a vontade de Deus. E não é fácil fazer a vontade de Deus, não. Porque fazer a vontade de Deus traz
um desconforto de você sair da sua zona de conforto. Porque você vai ter que aprender, você vai ter que colocar todo o seu ímpeto para poder fazer, tirar o medo do coração, mas fazer aquilo que Ele te mandou fazer. E deixa eu te falar, o mesmo Espírito está aqui. Naquele momento, eles tinham duas atitudes. Ou ir e pregar o Evangelho, ou parar e se acovardar. Mas medo, mesmo com os medos que talvez eles possam ter, eles foram. E começa a caminhada dos discípulos ali, naquele momento, sem a presença do Mestre física, mas contando com o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, ele está disponível aqui. Para você, para todo aquele que clamar. Põe Isaías 61, por favor. Que diz assim: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres e enviou-me para curar e cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo, das trevas aos prisioneiros da escuridão. Lá diz, o Espírito Santo está sobre mim. O Espírito Santo está sobre ti. O Espírito Santo está sobre todo aquele que clamar. E é em nome dele que você vai. Então, se você tem dúvida, se você tem medo, se você fala, Senhor, eu vou. O Senhor está mandando eu vou. Mas vai na minha frente. Prepara tudo. Faz, Senhor, de acordo com a tua vontade e não com a minha. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. E Ele nos ungiu para pregar as boas novas a todo aquele e a quebrantar os corações e a curar os cativos e a libertar. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. E aí, rapidamente eu vou passar pelo livro de Atos com um resumo. 1 e 2, eles estavam com o mestre e tiveram o Espírito Santo sobre eles. A partir do verso 3, de 3 a 8, já houve a palavra que o pastor Lucas, evangelista Tiago trouxe, que eles curaram um coxo de nascença. Ali começou a peregrinação deles, levando o evangelho, levando a palavra, levando o nome de Jesus. Em Atos 9 a 12, Saulo se converte. Todos conhecem a história de Saulo? Ele era perseguidor dos cristãos. Ele perseguia os cristãos. E aí ele teve um encontro com Jesus. E ali começou a conversão dele. Saulo se converte a seu ministério. E em Atos 13 a 15, eles enfrentam a oposição dos judeus. Em Atos de 16 a 20, Paulo e Silas fortalecem a igreja através do Evangelho de Cristo. E em Atos de 21 a 28, Paulo é preso em Jerusalém, mas continua a testificar o Cristo que ele conheceu e viveu. Aconteceram muitas coisas de 1 a 28 em Atos. Depois que Jesus subiu aos céus. Mas eles tiveram que permanecer e continuar, mesmo com medo, para que o Evangelho de Cristo chegasse hoje aqui, como nós estamos vivendo, e ao mundo sendo espalhado e pregado. Mesmo com medo, o chamado deles falou mais alto. Mesmo com medo, o chamado deles falou mais alto. E às vezes nós estamos aqui, o pastor pede para você,
trazer uma palavra, ou para cuidar de alguma coisa, ou para fazer algo. Ai, mas eu não tenho capacidade de fazer isso. Se você está sendo chamado, você tem sim. Porque lembre-se que não foi o pastor que te ungiu a pregar as boas novas. O Espírito Santo de Deus está sobre nós e Ele te ungiu a pregar as boas novas. Então, se você tem um chamado, seja lá para o que for, mesmo com medo, não pare, vá. Porque a Bíblia também diz que o Senhor, Ele não se agrada de quem está com a mão no arado e larga e volta para trás. Isso é um retrocesso para a nossa vida. Mas o chamado deles falou mais alto. E mesmo com medo, eles foram em frente, fizeram o que tiveram que fazer. Muitos ali viram alguns que foram mortos pelo chamado de Cristo. Mas eles permaneceram. Alguns foram mortos, outros foram perseguidos. Sofreram muita perseguição, mas eles estavam firmes, levando a palavra até os confins da terra. E eu te pergunto hoje, qual é maior? O teu chamado ou o medo? Mesmo com medo, faça aquilo que Jesus ponha na sua mão. Porque quem vai te honrar é Ele. Quem vai fazer é Ele. A diferença vem no nome de Jesus. A diferença está naquele que serve, naquele que obedece. E Ele foi obediente. Todos eles foram obedientes. Aquilo que Jesus colocou na mão deles. Mas nós aprendemos que o chamado de Deus é onde o seu braço alcança. Aonde Deus te colocou, aonde você está. E cumprir aquilo que Ele colocou em nossas mãos muitas vezes não é fácil. No reino de Deus ninguém é maior. Nem o que prega, nem o que limpa, nem o que ensina. Diante dos olhos de Deus todos são iguais. Porque nós vamos ser reconhecidos pelo nosso chamado e por aquilo que nós fizemos para o Senhor. E o Senhor é quem vai honrar a tua vida. Então fique aonde o Senhor te colocar. Aonde o Senhor te plantar, fique. Porque o Senhor, Ele é especialista em pegar os que não são para confundir os que são. Ele é especialista em pegar aquele que ninguém acha que vai dar em nada e fazer crescer e honrar. Ele é especialista em dar uma volta e mostrar ao mundo quem você é diante dele. E é diante dele. Porque toda a honra e toda a glória tem que ser dada a ele, a Jesus. Então reconheça o que Ele tem feito pela sua vida. Reconheça aonde Ele te planta. Reconheça aonde Ele te coloca para fazer a diferença. Aqueles discípulos, aqueles apóstolos, mesmo com medo, fizeram a diferença no reino de Deus. E Ele espera que eu e você façamos a diferença neste mundo. É isso que Ele espera de mim e de você. Na pequenez, muitas vezes. Você acha, assim, mas eu só estou falando de Jesus para o meu vizinho. De repente é esse vizinho que Ele quer alcançar. E quando você estiver na glória, o Senhor vai falar, muito bem, filho meu. Você fez aquilo que eu te mandei, porque era aquele vizinho que eu queria alcançar. Nós não sabemos os propósitos de Deus, mas Ele sabe.
aonde Ele te coloca, por que Ele faz as coisas, como cada coisa está na sua vida. Se você for obediente a Deus, é Ele quem vai te honrar. Então não permita que o medo fale mais alto, mas deixe o teu chamado falar mais alto, para que você possa honrar o teu Deus e, consequentemente, Ele se mostrar ao mundo e honrar você nessa terra. Amém? Aplauda Jesus.